Oi, eu sou o Zakai, e essa é a parte 2 de um outro vídeo aqui do canal. Se você ainda não assistiu a primeira parte, o link vai estar aqui na descrição, então pausa esse vídeo e corre lá para ver, depois você assiste o resto aqui. E se você já assistiu a primeira parte? Hora do Mão. Arquibaldi disse que lhe foi dada a condição para casar. Levou algum tempo para os irmãos aceitarem essa notícia, embora eles não a aceitassem desse jeito. Otis se ofereceu para recusar, porque via isso como alguma elaborada armadilha. Então, Arquibaldi disse que não se importava em recusar, apenas que havia uma condição, e então, ele sugeriu que os irmãos olhassem algo. O homem leu o conteúdo da carta de sua mãe, que dizia que seus filhos estavam crescidos e agora era hora de Arquibaldi se casar. A mulher disse que ela enviaria um bom artista para pintar um retrato e assinar com seu selo. Arquibaldi disse que já havia rumores de um noivado, então eles precisavam de um bom motivo para recusar. O irmão mais velho aconselhou os demais a fingir concordar com a instrução de Henrietta. Arquibaldi queria descobrir primeiro se não havia fraude, e só depois resolver as questões seguintes. O jovem disse que queria saber o que ela teria que pagar por tocar em sua pessoa. Arquibaldi admitiu aos irmãos que já tinha tomado algumas medidas, antes deles partirem para Lichem. Quando todos deixaram o quarto, Otis ficou com Irene. Ele perguntou por que ela estava fingindo dormir. Então, nossa heroína se levantou, e já estava tentando entender o que ele queria. A garota analisou a situação e percebeu que se tudo continuasse no mesmo ritmo, todos teriam um fim infeliz. Mas ela não queria ver mais tudo isso, então Irene decidiu que não importa o que, ela tinha que encontrar o espião antes que piorasse, e se aventurou a falar com Otis sobre isso. Além disso, em todo caso, ela apenas voltaria ao começo. Irene decidiu deixar seus pensamentos por um tempo, e decidiu sair da cama. Mas por estar muito fraca, imediatamente caiu nos braços de Otis, com seus olhos se encontrando. Além disso, aconteceu um reencontro inesperado e incomum entre eles. Após alguns minutos de constrangimento, Otis presenteou a garota com uma flor artificial que ele tinha feito para ela no dia anterior. O jovem admitiu que fez essa rosa especialmente para ela. Ele contou como ficou ansioso quando ela desmaiou, então, ele acabou fazendo muitos origamis. Otis perguntou a Irene se ela lembrava do primeiro encontro deles. Ele lembrou de como era jovem e impulsivo naquela época, e agora estava interessado em saber se ela tinha sido honesta com ele, e qual era a sua atitude. Otis começou a dizer que estava perguntando sobre isso, porque desde aquele primeiro dia de seu encontro até hoje, ele não tinha conseguido terminar sua fala. Nesse momento, a conversa deles foi interrompida e Otis foi chamado com urgência para descer. Ao sair, o jovem disse à heroína que queria ouvir a resposta dela na próxima vez que se encontrassem, e saiu para resolver os assuntos pendentes. Verônica voltava para casa e refletia sobre o preço de se envolver na luta pelo poder. A mulher pensava que se seu irmão tivesse vivido um pouco mais, não teria sido ela que teria ido parar em Lichem, mas sim o trio de sobrinhos. Ela queria que Knox fosse só dela. Verônica estava na carruagem com Charlotte, sobrinha de Henrietta e a esposa proposta para Arquibaldi. A garota tentava de todas as formas acalmar Verônica, enfatizando que os jovens não valorizavam sua parente de forma alguma. Ela gostava das palavras de Charlotte, e até admitiu para ela que em breve, esses três admitiriam seus erros. Mas o inesperado aconteceu, e a carruagem quase virou com elas, e depois parou. Verônica saiu para descobrir o que tinha acontecido, e então, um jovem, de forma sarcástica, declarou que seu cocheiro tinha desaparecido, e por isso, tiveram que parar. A mulher realmente não esperava ver Roger, seu sobrinho mais novo. Ele não gostava mesmo dessa mulher, então a tratou de forma desrespeitosa, dizendo que não podia deixar uma velha guaxinim virar tudo de cabeça para baixo e simplesmente ir embora. Com a indignação da mulher, o rapaz simplesmente respondeu que podia se dar ao luxo de qualquer frase ou ação, já que seu irmão mais velho não estava ali. Verônica gritou com ele, que ainda brincava, dizendo não podia acreditar que a roda simplesmente se soltou sozinha. Então Roger decidiu explicar o equilíbrio de poder à sua tia, e disse a ela que atualmente ela era uma consigliere, enfatizando que era apenas uma questão de tempo, porque quando seu irmão assumisse o poder, já que ele colocaria ele mesmo nessa posição. Verônica exclamou que se não fosse por seus irmãos, ele já teria sido expulso da família há muito tempo. Depois disso, a mulher decidiu assumir a responsabilidade e corrigir as travessuras imprudentes de Roger. Roger fingiu estar desesperadamente assustado com a visão da arma dela. Então Verônica relaxou, e decidiu que a hora da acerto de contas chegou, ao mesmo tempo declarando que ela não saía sem escolta. A mulher lembrou a Roger que estavam no 7º distrito, que era o seu território. Ela pensou ingenuamente que se ele não se armasse, ele não sairia, e contou isso ao garoto enquanto sorria. Mas não era bem isso que a mulher esperava. Tudo isso apenas incentivou ainda mais Roger, e ele imediatamente mostrou sua força ao chamar Elios.
Verônica não podia acreditar no que estava vendo, porque sabia que esse poder tinha sido selado há muito tempo. Ela teve que admitir que Rod a enganou usando o poder de Leverente. Enquanto isso, Charlotte, estando na carruagem, estava terrivelmente assustada com o que estava acontecendo e com o futuro incerto. Tudo o que ela queria era que alguém a salvasse, e de repente, ela ouviu uma voz convidando a garota a sair da carruagem e parar de se esconder. Charlotte pensou que aqueles seriam seus últimos momentos. Mas Rod a acalmou e assegurou que não ia matá-la, então ele olhou nos olhos dela e pediu para ela se aproximar. Charlotte desceu e percebeu que ele tinha abatido todos os guardas sozinho. Rod pediu que ela levasse sua tia, e fosse com ela até Lishin. Quando Charlotte disse que elas não tinham mais os guardas, Rod disse que, se necessário, os moradores locais os ajudariam. Antes de sair, ele também pediu à garota para evitar situações semelhantes no futuro, e Charlotte se lembraria desse homem. Irene, que estava desacordada, agora já recuperava a consciência. De repente, nossa heroína descobriu que Arquibaldi estava ao seu lado. Ele disse que soube por Otis que ela havia brevemente recuperado a consciência, desejando que estivesse por perto. Nossa heroína encontrou um buquê de flores e um aroma agradável. Arquibaldi disse que, cercado por coisas favoritas, uma pessoa sempre se recupera mais rápido, e por isso trouxe esse buquê. A garota disse que estava bem, e pediu para ele não se preocupar com ela. Mas o homem pensou de forma diferente, e por isso, a colocou para descansar novamente. Nossa heroína olhou tudo e pensou que estava sendo tratada assim pela primeira vez desde que chegou ao jogo. Irene chegou à conclusão de que isso se devia apenas ao fato de os jovens cavalheiros quererem evitar sua desistência, e é por isso que eles estavam se esforçando tanto. Ela também concluiu que agora não precisava mais deixar a mansão, mas no fim, decidiu que ela iria fazer isso de qualquer maneira, não importando quão bem fosse tratada. Arquibaldi colocou a mão em seu rosto, falando de seu arrependimento que as coisas tenham acontecido dessa forma. O homem repetiu novamente que ela era sua pessoa, e portanto, é bastante natural cuidar dela. Irene percebeu que as calorosas palavras de Arquibaldi estavam lhe enfraquecendo. Ela até quis ficar um pouco mais, não muito mas apenas um pouco, e enquanto isso ele estava prestes a beijá-la. Luísa veio visitar Irene de novo, pensando que deveria ir apenas depois que a garota estivesse dormindo. Aquilo era tudo que Luísa podia fazer por nossa heroína, ela queria que a garota melhorasse logo. Assim que Luísa pensou que tinha conseguido sair despercebida, ela ouviu a voz de Irene atrás dela, lhe perguntando por quanto tempo mais ela se esgueiraria à noite. Luísa apenas admitiu que não podia mais deixá-la sem jantar. Irene sabia que a garota veio para esta casa por causa de dívidas, e portanto, não podia comprar comida com seu próprio dinheiro. Em certo momento, Irene notou um envelope em que tinha uma nota doce de Luísa pedindo para ela melhorar. Nossa heroína não aguentou, e perguntou emocionada a Luísa se ela estava se cansando trabalhando por duas e passando fome ao mesmo tempo. A garota admitiu que faz isso porque sente uma grande simpatia por ela. Luísa então expressou a sincera esperança de que Irene se recuperasse em breve. Então, Irene disse à garota que ela estava enganada a seu respeito, acrescentando que não merecia o bom tratamento. Irene franziu a testa, percebendo que Luísa não sabia quanto sofrimento ela já tinha causado. Nossa heroína lembrou que no início ela também gostava de Luísa. Nesse insensível mundo de Nox, ela encontrou uma amiga na pessoa da garota. Mas depois, tentando retornar ao mundo real, Irene levou Luísa à tragédia várias vezes. Aconteceu que ela mesma matou Luísa 3 vezes. Desde então, Irene prometeu nunca mais se aproximar da personagem principal do jogo. Mas de alguma forma, acabou acontecendo, e a doce Luísa agora estava ao seu lado novamente, como sua amiga mais fiel. Aquele momento chegou ao ponto de Luísa chamar toda a situação de festa do pijama, o que nossa heroína não pôde discordar muito. Em algum momento, Luísa mudou sua expressão facial, afirmando seriamente que considerava Irene uma pessoa muito cuidadosa. Quando nossa heroína protestou, Luísa começou a convencê-la de que devia muito a ela, pois a tinha ajudado de muitas maneiras. De repente Luísa perguntou a Irene se ela realmente queria deixar a mansão. Era difícil para a garota entender isso, já que ela planejava trabalhar ali pelo resto de sua vida. Luísa admitiu que após o negócio de seu pai pegar fogo, ela acumulou muitas dívidas e depois tirou sua vida, deixando para sua filha uma herança sobrecarregada de dívidas. Irene já estava bem ciente disso, pois aquele era um recurso da trama, que explicava o fato de ela não poder recusar um trabalho bem remunerado na mansão. Luísa confessou a Irene que desejava continuar com ela nessa casa, e depois percebeu que gostaria que nossa heroína encontrasse sua felicidade. Luísa se lembrou de seu primeiro encontro, e todo o carinho com que Irene lhe tratou. A garota disse que Irene pode parecer fria à primeira vista, mas na verdade ela é mais gentil que todos. Em algum momento da conversa, Luísa acabou adormecendo, e Irene desejou que ela fosse feliz, mesmo que a trama continuasse se repetindo para isso.
Com o amanhecer de um novo dia, um novo e formidável personagem foi adicionado à história. Rodion trouxe um amigo de patas, para o caso da protagonista ficar entediada. Enquanto Irene se indignava que seu quarto parecia um quintal e ousava voltar ao trabalho, Rodion declarou que enquanto esse cachorro estivesse ali, ninguém poderia se aproximar dela, exceto ele, é claro. O jovem esperava uma reação de aprovação e alegria no rosto de Irene, mas ele não esperou, já que nossa heroína não pôde corresponder às expectativas, e ao mesmo tempo, ela percebeu que algo tinha mudado nele. A garota supôs que Rodion tinha usado Helios. O artefato era um relicário mágico deixado para trás pelos ancestrais dos Leverente, e rumores diziam que ele não existia mais. Helios continha um poder incrível, mas ninguém podia lidar com ele, até que o brilhante alquimista Eden Leverenti, com a ajuda de seu talento inato, conseguiu dar a seu filho Rodion a capacidade de usar o relicário. O jovem mestre ganhou uma força enorme, mas com tudo isso, ele obteve uma série de efeitos colaterais. Irene convidou Rodion para se sentar ao seu lado. No mesmo momento nossa heroína viu os efeitos da posse de Helios, como ações ousadas incomuns e palavras francas, além de vários surtos de emoção. Além disso, as suas manifestações eram imprevisíveis. Quando Rodion abraçou nossa heroína por conta do efeito, ela decidiu apenas retribuir. Enquanto isso, ela perguntou como estavam as coisas com Luísa. Rodion até recuou, não entendendo por que Irene de repente se lembrou dela, o que a garota respondeu que estava apenas preocupada com a menina. Então, o jovem disse que tinha lhe visto várias vezes num piscar de olhos, acrescentando que ela era distraída e algo sempre acontecia com ela. Isso era esperado por Irene, e ela entendeu por que todos ainda lhe incomodavam tanto. Naquele momento, Rodion também sugeriu que Luísa estava escondendo algo deles. A maneira de trabalhar de Luísa já era familiar para nossa heroína. Irene sabia que como empregada, Luísa não era nem um pouco adequada para a mansão, mas como ainda não lhe causava problemas, Irene fez vista grossa. Rodion explicou sua suposição pelo fato de que no dia da chegada de Verônica, ele deixou o quarto com ela para ver o que estava acontecendo. Ele lembrou que na época em que a luta com o incenso começou, ela continuou a cuidar de seus ferimentos como se nada tivesse acontecido, e não ficou nada surpresa com o som dos tiros de Otis. Mas Rodion disse que notou uma mudança nela de repente, com ela entrando em pânico quando Irene perdeu a consciência. Rodion viu isso não apenas como algo estranho, mas até suspeito. Mas Irene também observou situações semelhantes quando problemas aconteceram com ele. A garota notou que Luísa reagiu de maneira estranha a Rodion, principalmente considerando que eles haviam se encontrado apenas recentemente. Ainda assim, Irene apenas ignorou como um erro de sistema. Depois de ouvir Rodion, ela decidiu observar a nova empregada em ação. Luísa compartilhou com Irene que ultimamente ela tem estranhamente caído muitas vezes, e enquanto falavam sobre isso, a situação aconteceu de novo. Irene conseguiu pegar Luísa, mas acabando em uma situação ridícula. A garota parecia distraída quando Irene chamou por ela, e enquanto a protagonista estava preocupada com seu tornozelo, Luísa estava desesperada que tinha derrubado toda a lavanderia. As meninas concordaram que resolveriam essa situação juntas e lavariam a roupa rapidamente. Nossa heroína observou Luísa o dia todo, mas não notou nada suspeito. Para Irene, havia também uma tarefa mais importante, encontrar o espião, pois ela sabia que o próximo episódio, chamado Retrato Coberto de Sangue, começaria muito em breve. Se Verônica resistir ao plano de Henrietta de casar Arquibaldi e Charlotte, no final, ela recorrerá à ajuda de um espião, e subornará o artista que Henrietta enviou a seus filhos além de também ordenar o assassinato de Arquibaldi. Mas seu plano falhará, assim como o assassinato, e o retrato permanecerá inacabado, coberto com o sangue do artista. Irene agora supôs que Verônica já tinha enviado um espião para sua propriedade, também imaginando que ele tentaria entrar em contato diretamente com o artista. Nossa heroína estava determinada a encontrar esse traidor a qualquer custo. Irene preparou os materiais para a obra de arte com antecedência, que incluía um corante que brilhava, e só podia ser visto usando colírios especiais. O plano da protagonista era de detectar o espião com a ajuda dessa substância. A garota entendeu que tinha um número limitado de tentativas para identificar essa pessoa, já que as gotas tinham fortes efeitos colaterais e também eram incrivelmente caras. No momento de preparar objetos para o pintor, Arquibaldi entrou na sala, e imediatamente perguntou com preocupação sobre a condição de Irene. Ele temia as consequências do evento com o chá. Em certo momento, Arquibaldi pediu ajuda à garota para colocar uma luva. Irene admirou seu terno de 3 peças junto de sua gravata tipo lenço e abotoaduras, além das joias de ouro com um rubi e um brasão de águia. Foi Irene quem escolheu cada um dos acessórios que Arquibaldi agora exibia em sua figura escultural. A combinação de todos eles deixaria qualquer um empolgado, e agora, ele não conseguia decidir o que iria vestir para conhecer sua futura esposa, que nunca tinha encontrado. Arquibaldi admitiu que estava se preparando para se casar com uma estranha, e não tinha nada que não passasse pelas mãos de Irene.
Ela pediu a ele que não se preocupasse, enfatizando que ele era maravilhoso, então tinha certeza de que independentemente de quem fosse sua noiva, ela definitivamente gostaria dele, dizendo isso diretamente nos olhos de Arquibaldi. O homem perguntou por que ela pensava assim, e ouviu a resposta que ele era bonito e perfeitamente construído. Arquibaldi riu disso, já que ele não esperava que a garota pensasse assim sobre ele, e Irene muito seriamente confirmou suas palavras, afirmando que não era possível achar um homem ideal como ele. Ela viu que ele finalmente relaxou com suas palavras, e de repente, ela disse a Arquibaldi que ele era uma boa pessoa e que certamente seria amado, confundindo o rapaz. Arquibaldi lembrou dos tempos que era mais jovem, e mesmo na época, ele já admirava essa garota. Ele era atraído por seu rosto jovem e seu grande cabelo dourado. Irene era única, mas ao contrário de seus irmãos, ele, como herdeiro da família, estava constantemente ocupado com suas lições. Ele só podia assistir de longe enquanto Irene brincava com seus meio-irmãos e parecia muito feliz. Arquibaldi se lembrou de como também queria fazer origamis naquela época. Às vezes, ele notava como Irene lançava o olhar para a janela onde ele estava parado, como que antecipando seu olhar. Confuso, Arquibaldi se escondeu atrás da parede naquele dia. A partir dali, um sentimento terno surgiu e cresceu nele, chegando ao ponto dele não conseguir tirar os olhos dela. Ele admirava até quando ela ajudou o Rod a fazer amizade com os animais, e até quando Otis começou a mostrar seu talento no manejo de armas. Percebendo que ele não precisava da ajuda de Irene, ele apenas continuou a observá-la. Ele admitiu para si mesmo que sentia calor e dor ao mesmo tempo, e agora, se imaginava contando a Irene sobre isso, mas sugerindo que talvez fosse apenas um capricho. De repente ele perguntou se ela confiava nele. A garota respondeu positivamente. Ele olhou nos olhos dela e não entendeu se era verdade que ela não sabia de nada. Arquibaldi pediu a Irene que confiasse nele. Ele enfatizou que gostaria que ela confiasse nele mais que em qualquer outro, e então, ele perguntou por que ela não lhe disse que havia um espião na casa. Arquibaldi lembrou como ela tinha apenas insinuado a suspeita quando recuperou da inconsciência, e agora, implorou para que ela não ficasse em silêncio. Irene já estava se arrependendo de ter falado sobre isso. Arquibaldi continuou e agora expressou sua alegria por ela acreditar nele. Ele perguntou se ela confiava nele antes. Irene tentou explicar que não era uma questão de confiança. Naquele momento, os dois foram interrompidos com a notícia que um convidado tinha chegado à propriedade. Nossa heroína presumiu que era o artista, e foi encontrá-lo. No caminho, Irene pensava na expressão no rosto de Arquibaldi, que lhe fez pensar em um animal ferido. O assistente apressou Irene, profundamente preocupado com o fato de que a nobre dama estar agora encontrando Luísa. Irene ficou muito surpresa ao descobrir que não era um artista que tinha vindo, mas sim uma mulher. O jovem a informou que a senhorita Charlotte tinha chegado. Enquanto isso, Luísa já estava sendo interrogada pela convidada, que como por acaso, perguntou qual era sua relação com Roger. Luísa não entendeu imediatamente do que se tratava a conversa, embora ela ainda não compreendesse exatamente o que a convidada estava perguntando. Charlotte, por sua vez, exigiu uma resposta sincera. Luísa declarou sinceramente que Roger era seu empregador e ela sua empregada. Então, Charlotte exclamou e exigiu que parassem de zombar dela e disse que havia ouvido sobre o que eles estavam falando. Luísa se lembrou da situação em que quase se perdeu no jardim e Roger teve que levá-la à sala de chá. Quando Charlotte encontrou Roger, ele estava conversando com ela. A menina disse que ouviu um trecho da conversa em que Luísa falava sobre eles dormirem na mesma cama. A partir da conversa, Charlotte imediatamente concluiu que Roger e Luísa estavam passando tempo juntos de forma muito interessante, e agora confrontou a empregada. Quando Luísa tentou explicar que a conversa era entre ela e outra empregada, que tinha ficado acamada, Charlotte não acreditou, e declarou que aparentemente ela também a desprezava. Luísa tentou mais uma vez convencer a convidada de que estava falando a verdade, mas Charlotte chamou tudo de nojento e deu um tapa forte na garota. A menina ameaçou Luísa dizendo que assim que ela se tornasse a dona da casa. Mas de repente ela não teve tempo de terminar, com Irene entrando no quarto. Ela imediatamente quis saber o que estava acontecendo. Luísa estava extremamente grata por Irene ter vindo em seu socorro. Ela perguntou imediatamente como Luísa estava, e pediu para vir até ela. Quanto à recepção da convidada, Irene decidiu fazê-lo ela mesma, mas antes de mandar Luísa embora, ela pediu à menina um favor. Charlotte estava furiosa que a empregada tinha ido embora e não ouviu o que ela tinha a dizer. Luísa, que tinha saído para atender ao pedido de Irene, já não se encontrava em lugar nenhum, e então, a protagonista retornou à convidada e a repreendeu, dizendo que em primeiro lugar, ela veio sem convite, e em segundo, ainda ousou bater em seus empregados. Irene enfatizou que Charlotte ultrapassou todos os limites. Esse comentário vindo de uma empregada irritou a convidada, e ela perguntou quem ela pensava que era para falar assim. Então, Irene se apresentou e declarou sua posição naquela casa,
também se ofereceu para cuidar dela como convidada. Luísa finalmente encontrou Roger. Ela estava muito alarmada e assim perturbou o jovem. Ela imediatamente transmitiu o pedido de Irene, que era para lhe entregar um cão de caça. Roger supôs que Irene estava em perigo, e imediatamente foi descobrir todas as circunstâncias do caso. Charlotte era uma pessoa muito ambiciosa e com aspirações erradas na vida, e por isso, rapidamente encontrou seu lugar no tabuleiro de xadrez de Lichin. No jogo, todas as vezes que vinha à mansão, ela intimidava Luísa e tentava a qualquer custo se aproximar de seu amado, o silencioso e eterno Roger. Irene não estava pretendendo interferir em seu destino, mas todas as circunstâncias do dia lhe forçaram a fazê-lo. Charlotte estava atormentada pelo fato de que Roger, também forte e incomparável, pudesse se divertir com uma simples criada. Então, Irene declarou que a empregada de quem ela falava era como uma irmã mais nova para ela, e tinha dormido com ela na mesma cama na noite anterior. Ao mesmo tempo, Irene explicou a Charlotte que ela não estava noiva de Roger, mas de Arquibaldi. Ela pediu à mulher que não esquecesse esse fato, enquanto explicava que ela já tinha prejudicado a dignidade da família Leverente com seu mal-entendido. E pediu imediatamente que Charlotte se desculpasse com Luísa. Quando a convidada começou a resistir, Irene explicou que nenhum mestre gostaria que seus servos fossem esbofeteados no rosto. Charlotte rapidamente explicou que era sobrinha de Henrietta, mas Irene observou de novo que Charlotte tinha agredido uma empregada, da mesma forma que Henrietta tinha feito uma vez, e foi por esse mesmo motivo que a senhora tinha sido expulsa da casa dos Leverente. Logo a garota ficou confusa e desesperada, ainda mais quando se lembrou da conversa com Henrietta, que tinha pedido para não desapontá-la. Charlotte agora suplicava a Irene para trazer Luísa até ela para que pudesse se desculpar, ainda mais temerosa que Henrietta descobrisse sobre o assunto. Mas nossa heroína prometeu garantir que isso não acontecesse. Para entender a frase de Irene, eu preciso de um cão de caça, é necessário voltar atrás alguns anos. Tudo começou quando Irene se tornou a tutora de Otis e Roger. Nenhum dos empregados entendia por que os jovens mestres tratavam ela de maneira especial e a amavam tanto. Os empregados tinham ciúmes dela, e por isso lhe roubaram seu botão de pérola, enquanto ela teve que suportar as provocações deles. Embora não fosse fácil lidar com suas brincadeiras, a menina sabia que mesmo que decidisse revidar, ninguém ficaria ao seu lado. Uma vez, ela veio acordar Roger, mas ele não acordou. Então, Irene se apaixonou por ele, já que dormindo ele parecia um verdadeiro anjo. A menina rapidamente escondeu suas mãos feridas sob as luvas para que ele não visse nada. Para que ele acordasse, ela costumava segurar sua mão por cerca de 5 minutos, e então o sono lentamente se afastava dele. O garoto sempre acordava com o calor das mãos de Irene, mas naquele dia ele percebeu que elas estavam úmidas. Roger descobriu que as mãos da menina estavam feridas, ao ponto de sangrar. O jovem começou a perguntar o que tinha acontecido e quem tinha feito aquilo. Irene disse que simplesmente caiu e ninguém era culpado, mas Roger não acreditou. De repente, o jovem senhor perguntou se ela já tinha estado nos campos de caça, e ao ouvir que não, ele lhe contou sobre os cães de caça que rastreiam presas e protegem seus donos. Naquele dia, Roger disse que se tornaria o seu cão de caça por um momento. Ela pensou em essas palavras eram a cara dele, então ela as guardou e agradeceu ao jovem. Agora, ela o chamava como um protetor, e Roger veio ao seu primeiro chamado. Charlotte imediatamente mudou sua expressão quando ele chegou e começou a relembrar aquela noite, agradecendo por seu bem-estar. De repente ela ouviu uma pergunta de Roger, sobre quem ela era. O jovem pediu para ela sair do caminho, dizendo que ela o irritava. Então, Irene o informou que ela era a futura noiva de seu irmão, Arquibaldi. Roger também não sabia que estavam esperando convidados. Então o jovem mestre disse a Charlotte que quem quer que ela fosse, era pouco sábio de sua parte vir à casa de seu ocupado irmão sem um aviso prévio. A garota logo foi atingida por suas palavras, mas Roger continuou, dizendo que estava decepcionado que a futura senhora estivesse agindo de forma tão egoísta. Tudo que Charlotte tinha para fazer era se desculpar e sair correndo da mansão. Roger olhou para ela, tentando lembrar onde a tinha visto. O jovem olhou para Irene e procurou entender se estava tudo bem com ela, já que ele pensava que ela estava em apuros. Irene disse que eles tinham um problema, graças a um mal-entendido. Quando Roger perguntou qual era o problema, soube que toda a situação veio do rumor de que ele e Luísa compartilhavam a mesma cama. Roger ficou furioso, dizendo que não entendia como era possível dormir com aquele monte de pele de coelho. Ele se perguntou como Charlotte tinha ouvido falar sobre isso. Então, o homem começou a lembrar de como ele e Luísa tinham falado sobre Irene no jardim. A garota nunca se cansava de falar sobre ela em todas as conversas, o que chegou a irritar ele. Em certo ponto, Luísa contou a Roger que talvez fosse o destino, já que tinham se tornado tão próximas. Roger ficou um pouco chocado com a declaração, e tentou esclarecer alguns pontos para si mesmo, mas de repente, ouviu de Luísa que Irene tinha lhe abraçado nas escadas,
quando ela quase caiu. Luísa perguntou a Roger se ele já tinha vivido algo semelhante, e ele começou a se gabar de que Irene segurava sua mão todas as manhãs. No momento em que descobriu que ele tinha alcançado uma maior intimidade com Irene, Luísa admitiu que elas já tinham dormido juntas. De volta ao presente, Roger não conseguia entender em que circunstância essa conversa poderia ter surgido, mas agora decidiu de alguma forma superar Luísa, pedindo um pequeno mais agradável agradecimento. Aqueles seus olhos de filhote fizeram seu efeito, e logo Irene abriu seus braços e gentilmente abraçou Roger, que retribuiu com prazer. Irene confessa que ele era o único que ainda a enganava assim, e ele interpreta essas palavras como uma maneira dela dizer que ele era especial. Ele realmente era especial, já que era o único a conseguir tomar posse de Elios. Porém, esse presente não trazia apenas grande poder ao dono, mas também o dotou de crueldade e ganância. Nos momentos em que ele estava sob a influência de Elios, Roger se tornava tão violento que ninguém podia se aproximar dele, e apenas nossa heroína conseguia acalmá-lo. Ela fazia isso, exatamente da mesma maneira que Luísa fez no último evento. Roger se acalmava e adormecia tranquilamente em seus braços. Então, Irene decidiu agir de maneira diferente, e disse a Roger que ele era mais do que apenas especial, acrescentando que de todos os cavalheiros, ele era o mais próximo dela. Tudo o que Roger precisava, ele já tinha. Agora, ele se perguntava em como ela poderia pensar em deixá-lo depois de partir. Ele disse que nossa heroína deve ficar, e também admitiu que ainda precisa dela, e gostaria que ela vivesse junto ao seu lado. Ele novamente a pediu para ficar na mansão, caso contrário, ele se ofereceria para ir com ela. Irene respondeu a Roger que ele seria capaz de viver bem sem ela, e se acostumaria rapidamente. Então, a garota disse que tinha que encontrar o artista e pediu permissão para sair. Roger estende sua mão pensando em pará-la. Mas no fim ele não disse nada, e apenas a olhou e disse que não podia deixá-la ir. Luísa estava sentada no jardim, brincando com o gato. Em algum momento, Roger se aproximou deles. A garota se justificou dizendo que tinha ficado presa pelo gato, e por isso não conseguia se mover de seu lugar por tanto tempo. Roger ficou até um pouco ciumento de seu amigo peludo. Ele estava prestes a mostrá-lo a Irene, quando Luísa perguntou se ela gostava desses animais. Roger não sabia a resposta, apenas que Irene o chamava de gato preto. Luísa supôs que já que era o caso ela seria como um cachorrinho nessa situação. Mas Roger disse que ela não era um cachorro de jeito nenhum, mas um montinho de pele de coelho. Eles passaram um bom tempo tentando descobrir a qual pele pertencia a quem e quem pertencia a qual tipo de animal peludo. De repente, Luísa perguntou a Roger por que ele não protestou quando Irene o chamou de cão de caça. Ele simplesmente disse que esses animais são eternamente devotos a seus donos. Acontece que Roger queria ficar para sempre com ela, sua Irene, assim como esses cães. Luísa percebeu a mudança em seu rosto e perguntou sobre isso, mas em resposta, Roger apenas disse que ela também gostava de Irene. Ele perguntou a Luísa se ela seria capaz de lidar com as responsabilidades quando seu contrato expirasse e Irene os deixasse. Nisso a garota duvidava de sua força. Ela queria que Irene ficasse ao seu lado, pelo menos por um tempo. Ao mesmo tempo, ela disse que não era gananciosa e desejava felicidade a Irene. Por outro lado, Roger não compartilhava desse desejo, e decidiu que ele mesmo iria tornar Irene feliz. À noite, Luísa queria falar novamente com ela, mas Irene adormeceu. No dia anterior, a garota tinha lhe ajudado a encontrar um recipiente para lavar pincéis, o qual ela não conseguia encontrar há muito tempo. Luísa estava feliz por apoiar Irene quando ela quase caiu do banco. Ela queria deixar o máximo de boas memórias possíveis antes de partir. A jovem realmente queria ajudar Irene, e mesmo indo para a cama, ela ainda não conseguia dormir, sobrecarregada de pensamentos. No outro dia, Charlotte retornou à mansão Lishin. Verônica imediatamente perguntou como os garotos estavam, mas a garota disse que tinha sido expulsa de lá. A mulher riu e não ficou nem um pouco surpresa com isso, acreditando que de qualquer forma eles teriam feito isso. Verônica perguntou a Charlotte se ela sabia sobre o artista que estava vindo visitá-los. Como se viu, Henrietta não tinha avisado a garota sobre isso. Por causa disso, Verônica concluiu que Henrietta estava conspirando contra Arquibaldi, e planejava se colocar na corrida pelo título de chefe do clã. Mas a mulher acreditava que se alguém pensasse que os enganadores simplesmente seriam deixados em paz, estava muito enganado. Verônica confessou a Charlotte que ela tinha especificamente enviado ela para a mansão Leverente para distrair a atenção de seu espião, que poderia se mover mais livremente na ocasião. A mulher se virou para a garota e perguntou por que Henrietta estava escondendo os segredos dela. Com sua pergunta, Verônica deixou claro para Charlotte que ela era apenas isca. Mas apesar de tudo, a garota se recompôs e ficou feliz por poder ajudar Verônica. Charlotte entendeu que Henrietta tinha seus próprios motivos para não contar todos os detalhes a ela. Então, Verônica pegou seu rosto em sua mão e disse ameaçadoramente que ela deveria escolher sabiamente a quem seguir na vida e nos negócios.
Verônica continuou a intimidar Charlotte até que Edith a interrompeu. A mulher imediatamente perguntou indignada por que Edith saiu de seu laboratório. Verônica estava interessada que Edith, que passava todo o seu tempo no laboratório, de repente decidiu sair para encontrá-las e também começou uma conversa. Charlotte reconheceu essa mulher como a mãe de Roger, de quem ela gosta. Quando Charlotte perguntou o que a trouxe aqui, a mulher disse que ela ficou sem café. Edith perguntou o que elas estavam fazendo ali. Verônica não se acalmou e perguntou por que ela de repente se interessou por algo além de pesquisa. Edith então explicou que ela ouviu que Charlotte veio da casa dos Leverente. A mulher perguntou à garota se ela tinha visto seu filho e queria saber como ele estava. Verônica rapidamente ridicularizou os sentimentos maternos de Edith. Então ela sugeriu que a mulher voltasse para seu quarto e fizesse algumas pesquisas, mas Edith tinha outros planos. Assim, ela pediu a Verônica para não distraí-las enquanto falava com Charlotte. Caso contrário, Edith prometeu relatar a Henrietta sobre sua importante conversa secreta com a garota, o que deixou Verônica muito irritada. No entanto, nada deteve Edith. Ela convidou Charlotte para uma conversa e a conduziu até seu escritório. Finalmente, ela também pediu a Verônica para limpar os restos da xícara que tinha sido quebrada acidentalmente, por assim dizer. Verônica ainda tentou se indignar de alguma forma, mas Edith a calou, dizendo que ela ainda era a única pessoa que poderia criar o que ela precisava. Quando Edith e Charlotte ficaram sozinhas, a mulher disse que precisava de uma amostra para um experimento. Edith relatou que estava procurando uma pessoa adequada para isso há muito tempo, o que assustou Charlotte profundamente, pois a garota pensou que ela mesma seria a amostra. Mas então, a mulher prometeu que nada assim aconteceria com ela, e vendo sua reação, Edith perguntou a Charlotte se ela gostava de alguém. Ela também lembrou a garota que era inútil negar, já que recentemente ela foi diagnosticada com a febre de amor. Na verdade, para Edith era até agradável estar com uma pessoa sofrendo de uma doença tão rara, ainda mais em uma casa como essa. A mulher logo entregou a Charlotte um frasco com algo dentro. Ela disse que era uma poção de amor, já que afetava o sistema nervoso e criava a ilusão de estar apaixonado. Edith simplesmente queria testar os efeitos do medicamento que tinha criado, e Charlotte era a escolha perfeita para o experimento. Ela explicou à garota como usar a substância e que efeito deveria esperar. Mas a Charlotte só estava interessada em saber se essa poção poderia fazer o jovem amá-la de verdade. Edith não pôde prometer isso, até porque a droga estava na fase de testes, mas ao mesmo tempo ela acrescentou que se o amado de Charlotte respondesse à poção tão bem quanto seu filho, então tudo era possível. A mulher disse enquanto saía que Charlotte tinha 15 dias restantes, pois depois a poção perderia seu poder. Com sua ajuda, a garota estava decidida a se tornar feliz. Irene considerou a situação com Charlotte, percebendo que a história estava mudando constantemente. Com a história mudando, a protagonista entendeu que ela não deveria adiar sua saída de modo algum, então precisava pegar o espião o mais rápido possível. A garota seguiu seu caminho para o escritório onde o artista estava trabalhando, e agora, ela tinha que seguir seus movimentos ao redor da mansão com a ajuda dos colírios especiais, que detectariam a substância especial que tinha sido aplicada no dia anterior. Irene fechou os olhos e imediatamente viu as marcas brilhantes. Ela seguiu os sinais, e eles a levaram à estufa, onde Irene percebeu que tinha alguém lá dentro. Ela não podia perder essa oportunidade e imediatamente correu para o prédio. Irene procurava revelar o espião hoje, e finalmente apagar os traços do passado. Irene correu até o homem na estufa, agarrando sua mão. Mas acontece que era Otis. Irene perguntou o que ele estava fazendo ali, e Otis retrucou, perguntando quem mais ela esperava ver lá. Então, nossa heroína disse que não conseguia ver bem no escuro, então o confundiu com outra pessoa. Mas Otis começou a lhe perguntar como ela acabou ali sem uma lâmpada. A criada afirmou que tinha perdido uma coisa ali e estava tentando encontrar. O que Otis ouviu era claramente mentira, mas ela não conseguiu inventar uma desculpa adequada tão rápido. A garota ficou em silêncio, alarmando muito Otis. Ele juntou todas as peças e a imagem que pensou não foi das mais agradáveis. Finalmente, o homem pediu que ela contasse a verdadeira razão para sua falta de palavras. A única conclusão lógica era que ela estava tentando organizar um encontro secreto com alguém à noite. O homem queria desesperadamente ouvir uma resposta negativa, pois ele temia que seu coração, que ansiava tanto por ela, agora fosse confundido e enganado. Otis sempre acreditou que gostava dela como pessoa, mesmo considerando que ele cresceu sozinho, sob a máscara do luxo, e considerava o amor um sentimento desnecessário em sua vida. Essa negação se tornou a única maneira de se livrar da solidão, onde o amor também era algo completamente inalcançável. Apenas olhar para Irene fazia seu peito apertar, até ela começar a falar com seu irmão, quando então tudo por dentro virou de cabeça para baixo. Otis admitiu que tinha mentido para si mesmo por raiva, e fugiu dos Leverente dela. Ele tentou conhecer pessoas diferentes, cumprindo os desejos de Henrietta.
Ele namorou muitas das garotas que ela recomendou, mas o jovem sempre chegava à conclusão de que a admiração e curiosidade iniciais, eventualmente se transformavam em desprezo e desejo fútil. No meio de suas revelações, Otis se perguntava a Irene já tinha visto o Lago do Diabo, localizado na área de Rovans, e até mesmo pensando em se oferecer para olhá-los juntos um dia. Otis se lembrava de como sempre tinha um sorriso diante de seus olhos, que permaneciam em um rosto indiferente. Era como se a imagem de Irene estivesse conectada à poesia de Falcon, e até isso era como uma piada de mau gosto de suas tentativas de se afastar dela e de Leverente. Agora, ele estava pedindo a verdade, pronto para fechar os olhos para tudo isso. Então, de repente Irene admitiu que ela estava indo ao encontro de outra criada. Com o olhar confuso de Otis, Irene explicou que eles estavam ambos ocupados durante o dia e trabalhavam longe um do outro, então, restou isso. Mas ela não teve tempo de terminar, pois Otis interrompeu seu fluxo de mentiras, declarando que ela era absolutamente incapaz de mentir bem. Então, Irene tomou coragem e apontou para ele que na verdade era ele quem estava lhe forçando a contar essa mentira desajeitada. Otis concluiu que deve haver uma boa razão para o comportamento dela. A protagonista ousou admitir que tinha uma pessoa suspeita na mansão. Ela sabia que Otis era imprevisível, e um espião por perto poderia detectar a perseguição dele. Irene pegou a mão de Otis, e juntos eles se esconderam atrás dos arbustos. Quando ela admitiu que estava seguindo os passos de um espião, Otis também se lembrou das palavras recentes de seu irmão sobre uma pessoa suspeita. O homem ficou feliz que a caminhada de Irene estava ligada apenas a isso. Ele não conseguiu explicar o alívio que sentiu quando não ouviu o nome saindo da boca dela. Otis abraçou a garota, se oferecendo para arranjar um encontro secreto com ele. A propósito, o homem pediu detalhes sobre esse espião, e Irene contou tudo o quanto foi possível. Agora Otis estava apenas esclarecendo os detalhes, mas Irene se justificou dizendo que não sabia quem e onde ele poderia estar ouvindo, por isso agiu com cautela. Nossa heroína também informou que conseguiu descobrir sobre o movimento dele em direção à estufa, mas onde perdeu seu rastro. Por sua reação, Irene entendeu que ele também sabia sobre o espião, e Otis confirmou isso, bem como que o resto de seus irmãos também estavam cientes do fato. Outra coisa que o perturbou foi que Irene não confiou neles. Nossa heroína pediu sua ajuda desta vez, dizendo que tinha perdido o rastro do espião, e portanto, agora não sabia se teria outra oportunidade de pegá-lo. Otis se ofereceu para simular uma situação, para que assim ele aparecesse novamente. Para isso, ele até tinha uma notícia muito apetitosa. Otis propôs fazer um escândalo entre eles. No meio da noite, o assistente do artista correu até a carruagem, aparentemente para encontrar um objeto perdido. Mas de repente ele foi notado por um empregado da mansão, e imediatamente enviado ao seu quarto. O lacaio estava furiosamente irritado e entristecido, pelo fato de até mesmo algum garoto zombar dele. Apenas o alto salário o manteve neste emprego, que em sua opinião, era uma mansão sem sentido. Ele encontrou a causa de toda a desordem em uma única empregada, a que se pendurava nos jovens mestres e subia ao topo. O mordomo se sentou e pensou que se soubesse que isso aconteceria, teria ido para Delton, junto de seu irmão, e trabalharia lá. Seus pensamentos foram interrompidos por uma empregada que disse que estava pensando da mesma forma. Miriam concordou que toda a mansão girava em torno da empregada-chefe. A garota supôs que neste ritmo, ela logo começaria a governar a mansão como bem entendesse. Miriam expressou seu desejo de voltar aos dias em que Madame Henrietta estava no comando da mansão, enquanto o empregado tentava entender o que o jovem mestre viu em Irene, já que ela apenas exibia sua indiferença. A mulher concordou no fato, comparando o rosto da protagonista com o de uma estátua, enquanto dizia ser necessário de alguma forma remover essa estátua da mansão. O assistente do artista também presenciou essa reunião e ouviu a conversa entre os dois. Ao mesmo tempo, Otis e Irene discutiram como organizar um escândalo que atrairia a atenção do espião. Otis disse que iria à festa de aniversário de Marquis Millet em 3 dias. Ele decidiu que se fossem lá juntos, e uma situação fosse criada, aquilo seria suficiente para criar um escândalo. Irene mencionou que esse é o principal episódio romântico entre Otis e Louisa, que aconteceu no salão de banquetes Larks. Nossa heroína raciocinou que mesmo deixando de lado o fato de que Otis a escolheu, ela não gostaria de ocupar o lugar onde Louisa deveria estar. Enquanto o marido dizia que precisariam aparecer juntos com mais frequência, Irene disse que não seria possível provocar o público tão facilmente, e lhe ofereceu para ir lá com ele. Mas ela não teve tempo de terminar, pois o homem interrompeu seu monólogo. Ele encontrou a melhor maneira de causar um escândalo, oferecendo passar a noite juntos em seu quarto. Otis disse que se um homem e uma mulher deixam o mesmo quarto cedo pela manhã, não há melhor maneira de esperar um escândalo. Ele então afirmou que não se importaria se fosse só atuação. Irene o parou, pensando que seu sorriso não era para ela. Enquanto Otis esperava por uma resposta, a garota se lembrou do veneno que já tinha engolido em outra vida.
Houve um tempo em que ela realmente amou Otis. Naquela época, eles se davam abraços calorosos e tentavam aliviar a solidão deles, acreditando que seus tempos nunca terminariam. Ela estava bastante exausta por ter vivido 4 vidas, e portanto, agora ela estava esperando por nada além de um outro final. Ela estava preocupada que veria todos os membros novamente, e não seria capaz de retornar à realidade. A garota pensava que teria que viver uma vida sem esperança em tragédias intermináveis que dividiam corações. Mas até isso não era o pior, porque ainda tinha seu sentimento de solidão. Uma vez, em um momento de desespero, Otis disse a Irene o que ela mais queria ouvir no mundo. Essas palavras eram de que ele precisava dela. Ele também disse que só ela poderia confortá-lo, e com isso, mesmo sabendo que ela ainda estaria presa, e ainda considerando o fato que esse calor poderia ser um capricho passageiro, Irene não pôde deixar de se apaixonar por ele. Ela então se lembrou de que toda vez que Otis lhe dizia palavras gentis, a ansiedade que queimava dentro dela diminuía. Eles estavam um com o outro, e estavam um no outro. Nossa heroína acreditava erroneamente que se apenas continuassem juntos, ela seria capaz de suportar uma vida que se repetisse infinitamente. Porém, um dia, quando estavam juntos, Luísa bateu na porta do quarto. O homem se levantou, e sem prestar atenção ao chamado de Irene, foi até a outra garota. Ela viu com seus próprios olhos que tinha uma conexão entre eles, e além disso, Irene não sabia que durante um episódio importante para alcançar o final, o sistema exclui personagens secundários como ela. Naquele mesmo dia, Irene desapareceu do jogo. Desde então, ela não quis mais conhecer essa diversão, porque levava à tristeza e também ela retornava à sua solidão indescritível. Irene chegou à conclusão de que era necessário desistir até mesmo da ideia que ela significava algo neste mundo, e portanto, decidiu que não amaria Otis. Algo tinha que ser dito, então Irene declarou que como seus sentimentos não eram sinceros, o correto seria não fazer isso. Otis olhou para ela com certa tristeza, e disse que não sabia que ela ainda acreditava no amor. Naquele momento, eles ouviram passos se aproximando, e Otis os reconheceu como sendo de seu irmão. Era Arquibaldi, e Irene disse que seria muito constrangedor se eles se encontrassem. A protagonista imediatamente imaginou Arquibaldi lhe fazendo perguntas sobre por que ela não disse que tinha um espião na mansão. Ela se lembrou de sua penetrante questão mais cedo, sobre não confiar nele, quando ela tentou não enfrentar Arquibaldi desde então. Otis percebeu que Irene não queria que seu irmão mais velho soubesse que ela estava ali. Então, ele a pegou em seus braços, e a levou para a cama. Em seguida, ele a cobriu com um cobertor e disse que se ela se escondesse, ele não a notaria, ou ele pensaria que ela estava dormindo e sairia. Otis também sonhava acordado sobre como seria maravilhoso dormir ali até de manhã. Ele presumiu que o escândalo planejado teria sido bem sucedido. Otis rapidamente entrou no papel e começou a esconder a garota com grande prazer. Ele pediu a Irene para fechar os olhos e adormecer se possível. Ele disse que escutaria o batimento cardíaco dela, e Otis admitiu que houve um tempo em que ela cantava sua canção para ele, e que às vezes ainda sente falta disso. O jovem se virou para ela, enquanto ela dormia, com as palavras de que mesmo se ela não o quisesse como marido, tudo bem. Ele queria muito que ela precisasse dele, e apenas dele. A manhã chegou e a protagonista descobriu que ela não acordou em sua cama. Ela também descobriu que Otis não estava por perto. Quando ela olhou em volta, ela o notou dormindo no sofá. Agora a garota se repreendia por ocupar toda a cama e forçar ele a dormir em uma posição tão desconfortável. Quando o homem acordou, cumprimentou Irene alegremente. Otis percebeu que essa era a mesma hora em que todos os servos acordavam, então eles podiam sair e se tornar os heróis do dia. Ele se virou para Irene, lhe dizendo que agora um escândalo era inevitável de qualquer maneira. Quando Irene decidiu sair pela porta, Otis a segurou por um momento. O homem disse que ela parecia muito arrumada depois de uma noite passada com seu amante, decidindo corrigir a situação ele mesmo. Irene também ganhou coragem e agora, expondo seu ombro, pediu a Otis para deixar uma marca de um caso amoroso nela. Essa declaração de Irene deixou o homem perplexo. Mas apesar disso, ela ainda pediu, já que tal marca seria uma prova incontestável. Otis perguntou se ela estava falando sério, e ela entendeu que isso certamente agitaria toda a casa. Pareceu a ele que Irene não queria nada disso, especialmente porque ela até falou sobre isso. Mas Irene estava esperando que Otis finalmente ousasse dar esse passo. Ela simplesmente entendeu que um servo não poderia ser enganado apenas por uma aparência desgrenhada, mas algo mais definitivo prometia causar essa sensação. Otis ficou genuinamente chocado, então o homem declarou que ela o tinha envolvido nessa intriga, e já que ele não tinha motivo para recusar, só tinha que se submeter ao capricho de uma mulher. Logo, o assunto foi resolvido, e a partir de agora, o pescoço de nossa heroína foi decorado com uma marca de uma noite apaixonada, passada junto ao jovem proprietário, apesar de Otis ter se deixado levar um pouco.
Após um curto período de tempo, Arquibaldi chamou seu irmão até ele e o forçou a se explicar, confirmando ou negando os rumores que tinham se espalhado pela propriedade. Arquibaldi pediu uma explicação, mas Otis fingiu não entender o que estava sendo dito a ele, e o irmão mais velho ficou irritado, pois aquilo não era brincadeira. Outra reunião tinha sido realizada mais cedo, onde eles discutiram a decisão referente ao 7º distrito, que pertencia a Verônica, e que Arquibaldi pretendia tirar dela. A mulher não estava presente na reunião, mas tinha aqueles que defendiam seus interesses, além de também aqueles que não apoiavam suas atividades. Foi sugerido pelos presentes que ela ainda mantinha esse território graças ao ponto de jogos que ela mantinha ilegalmente lá. Arquibaldi tinha lhe ajudado a conseguir essa área, mas agora, ele já se arrependia de ter perdido um lucro tão grande, mas então ele ficou em silêncio, sendo repreendido por minar o prestígio dos anciãos que eram leais a Nox. Ele até foi acusado de se opor à hierarquia organizacional. Arquibaldi foi avisado de que não há lugar para lealdade em Nox, pois tudo é construído apenas no lucro, onde ninguém pode ser confiado, nem mesmo ele mesmo. Então o jovem anunciou imediatamente que sua tia não estava se dando bem com o ponto, e pediu para que o avisassem se tivessem algum desacordo. Ele também sugeriu que o conselho verificasse os registros por si mesmos e mantivessem a cabeça no lugar. Arquibaldi agora apresentou a Otis a acusação de que ele estava se comportando de maneira inadequada. O comportamento do irmão do meio causou um escândalo na casa. Então Otis disse que eles lidam com sangue todos os dias, e mesmo assim ele ainda faz observações para ele por causa de alguns rumores. Arquibaldi tentou convencer seu irmão de que agora não era a hora certa para esse tipo de coisa. Já tinha muitas situações controversas e rumores junto deles, e o irmão lembrou Otis de que os aristocratas são muito sensíveis a fofocas, medindo tudo por isso. O irmão perguntou a Arquibaldi se todo o falatório realmente o afetava tanto assim. Nesse momento, Otis sugeriu que na verdade o principal motivo de sua preocupação é que Irene estava o evitando. Arquibaldi advertiu seu irmão para ter mais cuidado com suas palavras, mas Otis percebeu que tinha acertado em cheio. Ele também enfatizou que uma reação tão forte ao escândalo não era típica de seu irmão mais velho, e sem esperar pela resposta de Arquibaldi, anunciou que ele e Irene estavam planejando ir para Rovans. A declaração de Otis confundiu Arquibaldi, e o irmão acrescentou que a garota já até havia dado seu consentimento para a viagem. Antes havia tensão entre os irmãos, mas eles fizeram uma promessa fraterna de que esconderiam sua paixão por Irene, e não mostrariam ciúmes. Eles entenderam que se pudessem esconder seu desejo, nenhum deles a perderia. Então, Arquibaldi se lembrou de que os pensamentos de Irene já estavam ocupados por outra pessoa. Aquele aviso revelou o segredo desses pensamentos, e ele disse a seu irmão que ela estava pensando em como impedir que os três pensassem nela. Os irmãos não conseguiram chegar a um compromisso, especialmente porque Otis manipulou um relacionamento imaginário com a garota. Chegou ao ponto em que Otis avisou seu irmão de que, a partir de agora, ele não estava mais mantendo a linha. Ele também afirmou que não queria mais esconder seus sentimentos e desejos por Irene. No final, Otis ficou satisfeito com a conversa porque entendeu que agora Arquibaldi não o repreenderia. O jovem agora sonhava com como ele e Irene passariam uma viagem juntos para Rovans. Ele queria caminhar à beira do lago, e pretendia ler seu poema favorito para ela no lugar. Ele sonhava que na margem do lago, os dois teriam conversas agradáveis, e lá ela mudaria de ideia sobre deixar a mansão. Ele queria muito que em vez do uniforme de empregada, Irene finalmente vestisse o vestido que ele lhe deu, e no qual ela brilharia ainda mais durante o baile. Ele imaginava como ela sorriria para ele, e Otis sempre quis vê-la assim. Agora, ele analisou a conversa com seu irmão e percebeu em como tinha respondido com seu orgulho a Arquibaldi, embora, por outro lado, mais cedo ou mais tarde algo assim tivesse que acontecer. Os servos rapidamente espalharam a notícia que eles mesmos tinham criado pela manhã. Irene sabia que rumores se espalhavam nessa mansão na velocidade do som, então ela antecipadamente colocou aquelas gotas especiais em seus olhos, esperando encontrar o espião em breve. De repente, a atenção dela se voltou para Miriam, que gostava de rumores sujos como ninguém, e queria ver Henrietta como a chefe da casa. Irene sabia que a empregada já estava trabalhando na mansão há muito tempo. Inicialmente Irene supôs que ela poderia ser uma espiã, mas por outro lado, a garota não se movimentava muito, e à primeira vista vivia apenas de fofocas inúteis. A garota mais uma vez considerou tudo, e logo a descartou da lista de traidores. Então, Irene pensou em Eden, que também estava deixando um rastro de luz, mas isso não era surpreendente, já que o rapaz ajudava o artista, o que significa que ele tocava nas suas ferramentas. Além disso, a notícia vazou antes que ele chegasse à propriedade. Assim, Eden também foi descartado da lista de suspeitos. Assim restava o criado Joseph. Irene pensou em como na história original, Joseph tem um irmão que é membro do grupo Delton, o que já levantava suspeitas. Irene lembrou que no final com Otis, ele se aliou ao seu irmão e traiu Nox.
Agora, a protagonista reflete que se ele tem um traço de personagem, deveria supor que ele é o espião. Irene decidiu também verificar, apenas por precaução, as cartas que Luísa enviava a Henrietta. A protagonista pediu desculpas antecipadamente por aquela invasão da vida pessoal, mas não tinha como fazer de outra forma, já que originalmente, Luísa não desempenhava intencionalmente o papel de uma espiã. Então, Irene conseguiu encontrar as cartas de que precisava, e além disso, a garota encontrou rastros da energia rosa neles. De repente, a protagonista ouviu seu nome ser chamado, e uma Luísa preocupada entrou no quarto, gritando que tinha problemas na casa. Luísa informou que a senhorita Charlotte tinha chegado à mansão de novo. Dessa vez, a garota estava mais confiante, com o presente dado a ela por Edith. Por hoje vamos ficando por aqui, mas se você tá gostando dessa história e quer outra continuação, me avise nos comentários escrevendo chá perfumado.